Bom dia, gente! Vocês estão bem? Mais uma semana, que tenha sido abençoada a sua semana. Hoje nós estamos nesse domingo, um domingo de ceia. A gente relembra e celebra o amor de Deus por nós, o sacrifício de Jesus. Então, quando você vier com a sua família, venha lembrando disso, pensando nisso, no grande amor de Deus por nós. Hoje quem vai estar fazendo a oração com a gente... Vamos ver quem vai estar fazendo a oração com a gente. Bom dia, eu sou o Pedro, como muitos me conhecem. Para quem não me conhece, hoje eu vou fazer a oração do ED. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, eu peço hoje, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe este domingo, este momento tão especial que estamos aqui na Tua presença, Pai. Perdoe-me, Senhor Jesus, pelas nossas ofensas, e eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor perdoe aqueles que nos tenham ofendido. Pai Todo-Poderoso, eu peço que nunca haja de faltar o pão e o peixe de cada dia, nem a mim nem a ninguém, e que hoje, durante o período de oração, possamos orar e possamos aprender com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Pedro. Obrigada. Um beijo para você. Que Deus continue te abençoando grandemente. Você já assistiu alguma apresentação de mágica? Já foi no circo ou de repente pela televisão? Às vezes a gente fica curioso para descobrir os segredos, né, os truques por trás daquilo tudo. A gente fica curioso para saber. Tem alguns que a gente fica assim de boca aberta, né, admirado de pensar assim, como que conseguiu? Como que isso aconteceu? Parece até um milagre. Mas não é milagre, né? Tem muitas diferenças entre um ato de mágica e um milagre. A mágica, o ser humano pode fazer. E depende de treino. Quanto mais ele treinar, melhor ele fica naquilo. O milagre não. O milagre é ação de Deus. É obra de Deus. Só Deus pode realizar. A mágica, ela é um truque. Ela é uma ilusão. O milagre não. O milagre é real. O milagre é ação concreta de Deus. A mágica, ela impressiona as pessoas. Ela vem e deixa as pessoas impressionadas. O milagre, ele glorifica o nome de Deus. Então, a gente vai ver hoje na Bíblia a história de Simão. Simão era um mágico. Ele passava de cidade por cidade fazendo seus truques, as suas artes, enganava, enganava as pessoas, conseguia o dinheiro delas. E nesse meio tempo, os apóstolos estavam lá sendo usados pelo Espírito Santo, faziam milagres, manifestavam o poder de Deus, mas haviam pessoas como Simão que faziam assim, iludiam o povo com artes mágicas. Pega aí a sua Bíblia, nós vamos estar lendo em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Vamos lá. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, o texto vai apresentando para a gente esse homem que estava fazendo as suas artes mágicas e iludia o povo. E as pessoas ficavam ali admiradas com
com as coisas que ele fazia, com os truques que ele fazia, e chegavam ao ponto de chamá-lo de grande poder de Deus. Eles pensavam que Simão tinha aquilo tudo, aqueles truques eram sinais dos céus. Simão influenciava muita gente, ele era como uma celebridade naquele tempo. Todo mundo conhecia Simão. E essas pessoas o acompanhavam e Simão mantinha essas pessoas presas através dos truques mirabolantes que ele fazia, das suas artes mágicas. Mas em algumas traduções, isso é chamado de feitiçaria também. E quando a gente vai acompanhando os versículos seguintes, a gente vê que Filipe chega nessa cidade e vai pregando o evangelho. Vamos abrir um parênteses aqui e lembrar quem é Filipe. 2 domingos atrás, nós falamos sobre os diáconos. Filipe, como Estevão, que nós falamos no último domingo, era um desses que foi escolhido como diácono. Então, como Estevão, também além daquele serviço de diaconia que eles realizavam com toda dedicação e todo empenho, eles também se deixavam usar por Deus em outras obras onde Deus os chamasse para fazer. Um fato também aqui é que logo depois que Estevão morreu, os cristãos ali, os discípulos, a quem seguia Jesus, eles foram dispersos pela região. Só quem ficou mesmo em Jerusalém foram os 12. Os outros seguidores de Jesus foram dispersos pelas regiões da Judéia, de Samaria. E Filipe chega então lá em Samaria. Falamos também de Samaria há alguns domingos atrás, lembra aí? Para pregar a palavra de Deus. E assim, Simão se converte e é batizado através, da ministração ali de Filipe. E Simão, que antes deixava as pessoas admiradas pelo que ele fazia, a gente vê aqui que no versículo 10, no versículo 13, era Simão agora que ficava admirado com as coisas que ele via pela ação de Deus ali na vida daquelas pessoas. Então, vamos seguindo, agora versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você julgou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Então, a gente vai vendo que quando Pedro e João chegam na cidade de Samaria, e Simão vê o poder de Deus que era derramado através da ação do Espírito Santo ali, ele oferece dinheiro aos apóstolos para também para ganhar o mesmo poder. E Pedro responde para Simão diferente do que ele estava imaginando. Pedro repreende Simão duramente, denuncia o pecado, mostra o pecado, o erro que Simão estava cometendo e chama Simão a um momento de confessar o pecado e de se arrepender. Então, pensando nessa história toda de Simão, vamos refletir, pensar o que a gente pode aprender disso. Um ponto é que os dons não podem ser comprados. Embora Simão tivesse abraçado a fé, embora Simão tivesse se convertido, ao que parece,
ele não tinha entendido totalmente a proposta do reino de Deus. O coração dele ainda estava preso a algumas coisas antigas. Porque quando ele vê a ação do Espírito Santo ali, ele confunde o poder de Deus como o poder de homens. Ele confunde até o caráter dos apóstolos, tentando ali barganhar, tentando pagar por aquela situação. Queria comprar, vamos dizer assim, o segredo do truque. Há um tempo atrás, no finalzinho da década de 90, vocês adolescentes nem eram nascidos, mas depois você pergunta para sua mãe e para o seu pai, porque eles vão te saber falar. Tinha um mágico que ficou muito famoso aqui no Brasil, chamado Mr. M. Já ouviu falar dele? Ele fazia muitos truques na televisão, ele tinha um programa e era todo mundo queria assistir. E ele revelava os truques dos mágicos. Então todo mundo ficava ali curioso para saber como era, qual era o segredo daquele truque. E o Mr. M então contava ali os segredos. Então Simão, de repente, quando ele ainda era ali um mágico, ele também, quando ele queria um truque novo, ele pagava para alguém. Me ensina aí, me conta como é esse truque, como que você fez essa mágica, e pagava, e essa pessoa então passava o segredo para ele. Então Simão, ele pensa que com o poder de Deus, com o dom de Deus, ia acontecer da mesma maneira. E Simão foi repreendido por isso. Então alerta para a gente que os nossos recursos, o nosso dinheiro, ele não compra a bênção de Deus. Ele não compra o dom de Deus. É Deus quem determina, é Deus quem nos abençoa e é por graça. Não é pelo que a gente faz, não é por qualquer coisa que a gente queira pagar ou fazer para ter aquilo. Deus nos abençoa pela sua infinita graça, pela sua infinita bondade e misericórdia. O que a gente pode fazer é viver uma vida de fidelidade, é viver uma vida de comunhão com Deus, e assim a gente vai crescendo na nossa fé, e assim a gente caminhando com Deus, a gente tem o derramar do Espírito Santo em nossas vidas, e a gente se dispõe a ser usado como Deus quiser nos usar. A gente não compra o favor de Deus. Às vezes a gente pensa assim, não estou dando dinheiro para ninguém para ter nenhuma bênção, para ter nenhum favor de Deus. Mas, às vezes, tem gente que pensa assim, se eu fizer essa boa ação, Deus vai ver que eu sou boazinha, que eu sou gente boa, e Deus vai me abençoar. Se eu der uma oferta assim, Deus vai me dar em dobro. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Então, às vezes, a gente fica meio que fazendo troca com Deus. Fica meio que barganhando ali, tentando comprar uma bênção, tentando comprar o favor de Deus. E isso, então, a gente vê que foi um dos erros que Simão cometeu. Não é por mérito, que a gente tem as bênçãos ou que Deus dá algum dom para uma pessoa ou outra, é por graça. A gente faz e a gente tem que fazer o que for para Deus pelo amor, porque a gente ama, não buscando algo em troca, não buscando ser recompensado por aquilo. Um outro alerta, um outro ponto nesse texto, na história de Simão, é a importância do cuidado com as pessoas recém-convertidas. Simão era um recém-convertido. E por conta da sua vida antiga, das suas práticas antigas, ele teve ali uma interpretação errada a respeito das coisas de Deus, a respeito do poder do Espírito Santo. E foi preciso que Pedro e João o ensinasse, o educasse. E assim como aconteceu com Simão, é possível que aconteça com muitas outras pessoas. Muitos novos convertidos, ou pessoas que estão há algum tempo na igreja, mas que têm pouco conhecimento da palavra e possam ainda interpretar a ação de Deus de uma forma equivocada. E a gente precisa se dispor a ajudar essas pessoas, a gente tem que ter paciência, tem que ter amor para ajudá-las a entender o que está errado e a entender como Deus faz, quem Deus é, ensinar para essas pessoas
o que está na palavra de Deus, a vontade de Deus. E enquanto a gente ensina, enquanto a gente se dispõe nesse processo de discipulado, a gente ajuda e também a gente é ajudado. Então, antes de julgar, deseje ajudar, né? Deseje se dispor a ensinar alguém. E se for preciso, peça também outras pessoas para te apoiarem nessa tarefa. Aqui, na igreja, a gente pode agradecer muito por isso, porque a gente tem essa questão do ensino da palavra muito fiel, né? A igreja metodista é assim. E aqui na nossa igreja, Igreja do Retiro, a gente tem várias possibilidades de ter acesso, de amadurecer, de fortalecer a nossa fé. A gente tem o nosso momento de escola dominical, a gente tem os nossos momentos de PGs, a gente tem as programações diversas da juventude, a gente tem os nossos cultos regulares, a gente tem acesso aos nossos pastores. Então, a gente precisa usar todos os recursos que a gente tem, todas as nossas possibilidades para crescer, para aprender e não cair mais nesses erros, né? A gente precisa amadurecer na nossa fé. Lembrando que a gente falou há algum tempo atrás também sobre a questão do leite e do alimento sólido. A gente precisa fazer essa transição. A gente precisa crescer aí amadurecer na nossa caminhada de fé. Um outro ponto que a gente pode pensar sobre essa história é a questão da repreensão e da possibilidade de arrependimento. A ação ali de Pedro e João com Estevão foi uma ação pedagógica. Pedro chegou e ajudou a Simão a identificar o erro do coração dele, a inclinação errada que ele estava tendo, ajudaram a Simão a entender que ele estava errado e deram a chance dele se dispor a buscar o arrependimento e a buscar mudança. Ao que parece, Simão ficou impactado com aquela palavra e ele pede que os discípulos orem por ele. A gente não sabe o que aconteceu em seguida, mas a gente tem essa certeza de que Simão teve a chance. Ele teve a chance de mudar, de se arrepender, de reconhecer o erro, de se arrepender e de buscar mudança. Simão ele foi advertido, uma advertência até a gente pensa assim, nossa, Pedro pegou pesado. Às vezes, a gente também passa por umas situações de ser repreendido. A gente pode estar numa falha, pode estar num erro, e alguém chega e fala assim, ó, você errou aqui, você falhou aqui, ó, você podia melhorar, né, nessa situação. E como a gente reage quando a gente é repreendido? Será que a gente aceita? Será que a gente para pensar, é mesmo, eu estou errado, eu preciso mudar? Ou a gente é daqueles que, se alguém vem a falar que a gente está errado, a gente fica irritado, não aceita de jeito nenhum, fica emburrado. A gente tem que pensar nisso. Tem gente que não gosta de ser repreendido, de ser chamado a atenção. Mas a gente tem que pensar que isso também é uma questão bíblica. Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Diz assim, Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Então, ó, não rejeite a disciplina e não se aborreça com a repreensão, porque Deus faz assim como um pai, uma mãe, aquele que cuida da criança, do filho, do adolescente, vai instruir, vai às vezes repreender porque ama, porque quer ajudar, porque quer que a gente melhore. E Deus faz isso de diversas formas. Ele faz isso através da palavra. Quando a gente se dispõe a ler a Bíblia, a gente se depara com um texto e a gente sente o Espírito Santo falando, opa, aquela situação assim, ó, aquela falha, aquele pecado, ó, isso precisa mudar. A palavra nos leva a isso. A gente pode receber essa sinalização de Deus, essa repreensão, através de uma ministração dos nossos pastores, através até de um louvor, através de um amigo que chega para você e vai te alertar sobre uma falha.
Então, a gente tem que estar atento a isso e se dispor a aceitar a repreensão e buscar essa mudança. Mais um ponto que a gente pode pensar sobre essa história de Simão é o perigo de buscar o dom para destaque próprio, para autopromoção. Antes, Simão era uma celebridade. As pessoas o chamavam de o grande poder. Simão estava acostumado com essa questão do prestígio, do poder, de ser badalado. E, de repente, ele pensou que na igreja seria assim também. Então, ele queria o poder ali, ele queria até comprar aquilo para também ser valorizado. Mas, na comunidade de fé, na igreja de Cristo, não é assim. O destaque não está no poder, está no serviço. Jesus ensinou isso. Jesus fala, se você quer ser o maior, você tem que ser aquele que serve. O destaque não é em ter, mas sim no dar. Tudo que Deus coloca na nossa mão é para a gente abençoar outros, é para a gente colocar isso no serviço do reino de Deus, para ser usado na edificação do corpo de Cristo, para a expansão do reino de Deus. A gente não pode deixar que uma situação de ambição, de orgulho, atrapalhe, interfira nesse projeto de Deus para nós. A gente tem que pensar assim, a gente quer o dom, a gente quer aquela unção do Espírito Santo para quê? Eu quero ser do Ministério de Louvor, porque o Ministério de Louvor está aqui no altar, o Ministério de Louvor está em evidência, é legal, né? Todo mundo vê. Eu quero ter o dom de colocar a mão, orar para alguém, essa pessoa ser curada. Olha só que maneiro que vai ser. Nossa, todo mundo vai achar que eu sou o tal. Não, a motivação não é essa. A motivação tem que ser Deus, tem que ser honrar o nome de Deus, tem que ser exaltar o nome de Deus, tem que ser glorificar a Deus e não nós mesmos. Então, finalizando e conectando tudo isso, vale ressaltar que o texto de Atos, ele não fala que a conversão de Simão foi de mentirinha, foi falsa. Não fala isso. Fala que ele creu e foi batizado. A Bíblia também não fala o que aconteceu depois disso. Só fala que ele pediu oração ali para os discípulos. Então, o nosso foco aqui é no alerta sobre que a gente não pode comprar o favor de Deus, seja de que forma for, seja com dinheiro, seja fazendo coisas achando que isso vai fazer Deus nos abençoar. A gente não compra o favor de Deus, a gente não compra as bênçãos de Deus, a gente não compra nem com dinheiro, nem de outra forma. O que a gente precisa fazer é viver a nossa vida para honrar a Deus. O outro alerta é esse cuidado com os novos convertidos, ou aquele que está no começo da sua caminhada de fé, ou que tem pouco conhecimento da palavra. Porque quando a gente traz uma pessoa para a igreja, a gente precisa também acompanhar, a gente precisa discipular, a gente precisa ajudar essa pessoa a progredir na sua fé, para que ela se consolide. E nesse processo a gente cuida e a gente também é cuidado. Um outro alerta é a questão do chamado ao arrependimento. A gente precisa se deixar disciplinar, a gente precisa entender os nossos erros, reconhecer e buscar essa questão da mudança. O Evangelho fala disso, né? É uma proposta sempre presente, essa questão do arrependimento. E lembrar que os dons, a ação do Espírito Santo, não são meios de autopromoção. A gente tem que buscar isso como ferramenta para a missão, como ferramenta para que vidas sejam abençoadas, para que o reino de Deus seja expandido e isso alcance mais e mais pessoas. Um outro ponto para a gente refletir, e a gente finaliza, é que essa questão de Simão, ela causou um impacto
ela foi uma situação não pontual, não apenas ali naquele comecinho da igreja. Isso se estendeu para a história da igreja, para a história do mundo, porque a partir disso, essa situação deu origem a um termo chamado simonia, que se refere a essa prática de comprar e vender as bênçãos de Deus, o favor de Deus, ou a graça de Deus, ou bens espirituais. Então, olha só, essa atitude ali de Simão, olha o impacto que teve. Até tem uma palavra que foi gerada, apareceu para dar conta disso, do que é isso. Muito tempo depois, Martinho Lutero viu isso acontecendo ainda muito na igreja, e ele teve uma reação a isso, e ele falou, gente, não é assim, a gente não compra, a gente não paga, o favor de Deus, as bênçãos de Deus não estão à venda. E isso causou um movimento, o que a gente chama de reforma, né? Reforma protestante. E, infelizmente, depois ainda disso tudo, hoje ainda tem gente que engana e outros que se deixam enganar por situações assim. Então, a gente tem que estar atento para as coisas que podem até parecer de Deus, mas que não tem nada a ver com ele. Lembra que as pessoas chamavam Simão de o grande poder de Deus? Então, quando a gente tem uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, isso tudo vai sendo base para que a gente siga firme, para que a gente não se deixe enganar, certo? Então, lê de novo o texto, pensa um pouquinho sobre essa situação toda da história de Simão, sobre a repercussão que isso teve na história e o que a gente pode aprender e o que a gente pode colocar em prática a partir disso tudo, tá certo? Um beijo grande para você, tenha uma ótima semana e até o próximo domingo. Tchau!